Direito civil, eu saí de 22% para 77%. Direito penal, eu estava em 32%. Em alguns tópicos eu estou com 89%. Em 3 meses, seguindo o método à risca, passo a passo, eu alcancei resultados que nem eu acreditei. Eu vou dar um exemplo. Em legislação tributária, eu saí de 0% para 40% no primeiro simulado. Auditoria, eu também saí de 0% para 64% no primeiro simulado. Contabilidade, também saí de 0% para 67%. Eu estou há 2 meses estudando. A matéria de constitucional eu estava com 25%. Pelas questões que eu estou avaliando, eu já aumentei até 60%. Comecei com penal, processo penal e administrativo. A média dessas 3 matérias era de 45%, 50%. Hoje eu estou com 100% nas 3 matérias e em outras 3 que eu estou estudando. Hoje estou com 6 matérias com 100% em cada. Comecei no método com 50% de acerto, hoje eu já estou com 73% de acerto. Português, de 55% para 71%. Penal, de 26% para 67%. O direito administrativo, 51% para 67%. Direito processual penal, eu saí de 47% para 63%. Informática, eu saí de 63 para 84. Alguns tópicos e disciplinas em que estava ali entre 40 em direito constitucional já atingi ali os 75%. Meu índice em legislação estava 48% quando eu comecei. Hoje, em 2 meses, eu já estou com 79% de acerto nessa matéria. Em fundamentos, que é uma outra matéria básica para enfermagem também, eu estava com 47% de acerto. E hoje eu estou de 47% para 73% de acerto. Aí, em 1 mês e 15 dias, quando eu fui fazer já a primeira fase dos testes, eu percebi que a maioria das matérias eu já estava com 80% de acerto nas questões. O teste de nivelamento, eu saí de 34% para 74% em direito civil, e saí de 65% para 83% em raciocínio lógico. Processo do trabalho, saí de 57% e fui para 81%. E depois desse método, eu saí de 54% para 76%. Em processo penal, eu estava com um desempenho de 32%, e após 3 meses de aplicar o curso, eu passei para 78%. Em administração financeira orçamentária, saí de 51% para 82%. Português, 48% para 84%. E aquilo ali foi me dando assim uma alegria, um desejo de crescer da mais, de evoluir mais, evoluir mais. Tá aí, começamos a aula 3 do Workshop 93 em 3, aula preparatória número 3. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está me acompanhando em todas as redes sociais. Prazer estar falando com você nessa quarta-feira, 15 de setembro, e a gente já começou logo espancando, né, qualquer tipo de dúvida que você possa ter sobre a existência desse resultado que eu apelidei de 93 em 3, ou seja, quanto que você consegue melhorar nos seus acertos nas questões da sua prova, seja você alguém que está começando do zero, como você viu, por exemplo, aí a nossa aluna Aline, que estuda para carreiras fiscais, em várias matérias que ela nunca tinha visto, saiu do zero para 60% em 2 meses de estudo, ou para você que já está estudando, mas que está, de repente, ali estagnado, como aconteceu com a nossa outra aluna ali, a outra Aline, eram 2 Alines, a Aline Paz e a Aline Mendes. A Aline também já vinha estudando, e saiu ali dos 50, 60 que ela estava e atingiu 81, por exemplo, em raciocínio lógico. Como que você vai se sentir quando nos próximos 1, 2, 3 meses, em até 3 meses, você conquistar esse tipo de resultado? E é disso que a gente está falando no workshop, né? Essa montagem desse curso intensivo de curta duração sobre metodologia de provas e concursos é para ensinar você a estudar, é para ensinar você a conquistar o seu 93 em 3 também, porque é plenamente possível seja você alguém que está começando do zero, seja você alguém que já está estudando, seja você alguém que tentou estudar sozinho, não teve bons resultados e dessa vez quer fazer diferente, você está no lugar certo, porque o workshop é isso. São estratégias, planejamento, organização
técnicas de estudo para você ter uma aprendizagem com alta retenção em um alto desempenho em pouco tempo, no menor tempo possível, né? No menor tempo possível, porque obviamente a gente não está aqui pregando que você vai passar em 2 meses, mas quando você começa a conquistar o 93 em 3 e começa a obter esse tipo de resultado que você viu que centenas e centenas dos nossos alunos estão conquistando, você viu, acabou de ver somente uma pequena parcela, uma pequena amostra, né, dos alunos que fizeram a gentileza de gravar o vídeo deles e dar o testemunho deles da aplicabilidade e da eficácia do método 3.1. Eu desconheço qualquer tipo de metodologia que traga tanto resultado significativo, concreto, em tão pouco tempo hoje no Brasil, tá? E a gente tem, como eu disse, centenas de depoimentos e a gente vai ao longo das aulas mostrando para você o que eles estão fazendo, como que eles estão estudando, como eles estudavam errado antes. Opa, atenção, né? Muito importante você perceber onde você pode estar errando para você não ter esse tipo de resultado e o que é que você tem que fazer. Eu vou falar muito mais sobre isso ao longo das aulas. Então, iniciamos a aula 3 do workshop, essa que é a aula preparatória, tá? Então, para você que chegou agora aí, aproveita e digita, quem está me vendo pela primeira vez, digita primeira vez, só para eu saber aí que você começou a me seguir agora, viu? Tá na primeira aula ainda, saiba que essa já é a terceira aula preparatória, serão um total de 10, portanto, eu já transmiti 2. Aqui foi ao ar na segunda e ontem, né? Essas 2 aulas, elas estão liberadas, tá? Por enquanto, elas ainda estão liberadas, mas elas também vão sair do ar. Então, eu sugiro que me acompanhe aqui ao vivo, porque no final eu vou abrir para perguntas e respostas, vou te ajudar ao longo da aula de hoje. E aí, ao final, amanhã, você se organiza para assistir a aula 2 e a aula 1. Porque como eu organizei o workshop para ser o seu primeiro curso, né? Um curso de intensivo, de curta duração, algo que você vai pegar e meter a mão na massa para literalmente já começar a desenhar, aprender a estudar como eles estão estudando, para desenhar o seu primeiro 93 em 3. E ao final de todas as aulas eu te passo tarefas. E aí eu tenho que te fazer essa pergunta para você que viu a aula de ontem, se você já organizou os seus horários. Como é que tá aí a galera que já está aplicada, né? Galera que já está aí bem avançada, que já está comigo desde a primeira aula. E se você vai me acompanhar para as próximas aulas, fica aqui o meu convite. Vem muito mais por aí. Teremos mais 7 aulas preparatórias. Hoje a terceira, depois amanhã, a quarta, a gente começa as técnicas de estudo. Então, a partir da aula 4 até a aula 10 vão ser técnicas de estudo. Vamos falar ainda sobre concentração, sobre foco, sobre organização, sobre revisão, sobre caderno de ouro. Opa, dei um spoiler aqui. Para aí sim a gente iniciar as aulas especiais do workshop. É um conjunto de tudo, na verdade, que vai ajudar você. Mas essas 3 aulas especiais, elas são fundamentais. Você não pode perder. Anota na sua agenda dia 27, 28 e 30 de setembro, portanto, a última semana desse mês, a gente faz aí as 3 aulas especiais do workshop. Falarei sobre os 2 erros que você não pode cometer se você quiser passar mais rápido. Na aula especial 1, que vai ao ar dia 27, anota na sua agenda, já pega seu celular, coloca um alarme para você não perder 19 horas ao vivo. Eu entro para dar essa aula muito mais que especial. Ela está incrível. Estava, inclusive, vendo hoje aqui à tarde os últimos detalhezinhos dela, do que eu vou lhe apresentar, que eu tenho certeza que vai explodir sua mente em relação a técnicas novas de aprendizagem, a coisa que você certamente nunca ouviu falar sobre como você tem que estudar para conquistar esse tipo de resultado. Na aula 2, que vai ao ar dia 28, eu falo sobre o passo a passo da fase do método 3.1, da fase 1 do método 3.1. Vou explicar mais sobre esse método, né? Um método misterioso, um método que pouca gente ainda no país conhece. Claro que nosso programa está crescendo, à medida que os nossos alunos estão sendo aprovados e conquistando os 93 em 3 dele, a gente vai, obviamente, crescer o programa e mais alunos nossos estão passando. Agora, para você que ainda não sabe o que é o método, quero te dizer que nessa aula 2 do dia 28, eu vou lhe explicar o que é o método e vou também lhe dar o passo a passo, ou seja, quais são as etapas que você tem que, quando você sentar para estudar, tem que cumprir obrigatoriamente para você conquistar o seu 93 em 3. E aí a gente encerra o workshop na quinta-feira, dia 30 de setembro, com a aula 3, em que eu vou liberar para você também mais técnicas e estratégias, e vou falar para você que está com reta final, atenção você que tem prova marcada, o edital está para sair ou já saiu,
como que você tem que se planejar na sua reta final, hein? Essa é a aula 3 do workshop, imperdível, e aí a gente encerra esse curso intensivo de curta duração. Espero que você aproveite e aprenda bastante, e vamos embora então, né? Feitas, portanto, todas essas nossas primeiras impressões aqui, ó, eu não sei se você já parou para planejar os seus estudos, mas é disso que a gente está falando, né? Planejamento e organização. E é claro que quando a gente fala sobre organização, a gente não pode deixar a questão do material de lado, né? O material de estudos. Roberto, esse é o tema da aula de hoje. Como que eu faço para escolher, ou qual é o melhor material de estudos, né? E dando sequência, portanto, nas 2, 3 primeiras aulas, a gente vai continuar falando sobre planejamento e organização. Então, deixa eu dar um salve aqui. Cadê a galera que está pela primeira vez? O Alexandre, boa noite, Alexandre. Antônio Marcos, Fernando, André, Gledson, Lândio, Jéssica. Antônio está pela terceira vez. Boa, Antônio. Já viu as 2 primeiras aulas, está na terceira. Tamo junto, firme e forte aqui. Eliana, o Lândio está pela primeira vez, portanto, seja bem-vindo. Lândio, Fábio Cordeiro, Sá, lá de Pernambuco, né? Felipe, da Bahia, que massa, tem um monte de gente do país inteiro. São Paulo, Aracaju também, vão prestar o TJ, Laís, Polícia Civil, a Josi está pela terceira vez, bem-vinda, Josi. Então vamos seguir aqui nessa nossa pegada que a gente já está aqui, né? Então estamos já na terceira aula, né? Terceira aula, material de estudos, já falamos sobre testes de nivelamento e já falamos sobre organização dos seus horários. Então você que está querendo aí iniciar com o pé direito, né? Começar a sua jornada rumo à sua aprovação, como esses alunos já estão caminhando, que eu te mostrei aqui no comecinho da live de hoje, da aula de hoje, eu sugiro fortemente que você assista as 2 primeiras aulas enquanto elas não saem do ar, tá? E na aula de hoje, Roberto, o que vai ter nesse workshop? Bom, eu já te passei 2 tarefas, que foram executar o teste de nivelamento da aula 1 e você montar os seus horários na aula de ontem. E depois que você faz essas 2 coisas, é que você vai se preocupar com o material. Olha que interessante, né? Começa a pensar comigo e eu vou tentar aqui desenhar e junto com você, construir um raciocínio sobre como o método funciona, né? O método 3.1, um método que eu desenvolvi ao longo dos meus 10 anos de experiência, ao longo das minhas mais de 10 aprovações e de todo o tempo que eu estou lidando com a aprendizagem e metodologia de estudos. Mas o fato é que, muitas vezes, a gente se antecipa e a gente só se preocupa com o material, né? Sem a gente perceber qual é a nossa necessidade. Então, você que viu as 2 primeiras aulas, percebeu que lá a gente começou a desenhar um planejamento absolutamente personalizado, individualizado, para atender ao que você precisa. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum o candidato, quando sai o edital, quando decide estudar para concurso, ele para e quer logo comprar os materiais da vida aí, e a gente vai falar sobre material. Agora, ele não se liga que, de repente, aquele material não é o melhor material para ele. Não é o material que vai atender as necessidades dele, porque ele pode estar no nível X, Y ou Z, no qual ele deveria investir em um outro tipo de material. E a única coisa que, normalmente, o concurseiro se planeja e se preocupa é aquele material específico para minha prova, entendendo ou subentendendo, de maneira até talvez inconsciente, de que basta o melhor material que eu vou encontrar todas as respostas da minha prova nele. Aí ele investe no melhor pacote de videoaulas, no melhor pacote de PDFs, compra a coleção de sinopses da editora XYZ, e aí ele se confia única e exclusivamente em adotar, seguir e estudar aquele material. É justamente aí que entra o que eu chamei de síndrome do material perfeito. Primeiro alerta da nossa aula de hoje sobre quando você vai escolher o seu material. Talvez você esteja com a síndrome do material perfeito sem saber. Talvez já tenha acontecido isso com você. Imagine só o seguinte o seguinte cenário que eu vou pintar aqui para a gente raciocinar juntos no início dessa live. Você começou os seus estudos pelo material A. Então você comprou aquele material, foi bom e bem recomendado, boas avaliações que você encontrou na internet, só que aí sai uma nova edição daquele material.
o seu concurso vira, muda a banca, e aí o cursinho joga outra versão para você. O que você pensa imediatamente? Eu preciso dessa nova editora, dessa nova edição, né? Dessa atualização aqui, porque se eu não tiver com o material mais atualizado, eu não vou passar. E aí você deixa de lado aquele material que você já vinha estudando, de repente por 2, 3, às vezes anos, abre mão daquilo ali e parte para um material novo, tá? Isso é um cenário. Ou então, imagine que você está estudando lá para o material B e depois de algumas semanas você percebe que você, não está conseguindo acertar as questões. Você olha para o lado, olha para o outro, poxa, mas será que é esse material? Começa a duvidar da escolha que você fez sobre o seu próprio material e alguém precisa levar a culpa, né? Se você não está acertando as questões, de quem é a culpa? Isso é o que normalmente a gente vê acontecer. Os candidatos já buscam o quê? Comprar um novo livro, um novo pacote de videoaulas, é esse professor, é esse cursinho, é esse PDF, e assim você vai pulando de material em material, entendendo que vai existir, ou que supostamente pode existir, um material perfeito. Essa é a síndrome daqueles que viram acumuladores de material, ao invés de virar acumuladores de conhecimento. Presta atenção nessa parada aqui. Essa mudança constante de material de estudos, que é algo que muitas vezes acontece, não é o que vai fazer você aumentar os seus acertos. Não é isso que vai fazer você conquistar o seu 93 em 3. Mesmo porque, olha o nome, né, gente? Síndrome. Síndrome normalmente está relacionado com algum tipo de doença, né? Esquisitice, né? O cara tá ali com a síndrome do não sei o quê. Não existe material perfeito. O que eu quero dizer com isso? Pela linguagem do método 3.1, você vai começar a falar a língua do método 3.1 junto comigo durante essas 10 aulas preparatórias do workshop, para você chegar bem preparado para as aulas especiais que começam no dia 27. Esse acúmulo de material, essa troca de material, isso só vai atrasar os seus estudos. Porque quanto mais material você tiver, quanto mais você muda ele, menos você vai estudar. Tantas opções fazem com que você, na verdade, se confunda e entenda que é a troca do material ou a busca por um material que vai ter todas as respostas da sua prova que vai fazer você ser aprovado. E não se trata de você comprar, adquirir um material que vai ter todas as respostas da sua prova. Porque, como eu estou dizendo, ele não existe. Olha o nome, síndrome do material perfeito, a qual não existe. Mas sim, se trata de você, como candidato profissional, estudando de forma ativa, como eu vou te ensinar ainda ao longo das próximas aulas do workshop, aperfeiçoar o seu material de estudos. Então, vamos lá. Olha só. Você está começando do zero, tá? E eu vou te ajudar a encontrar o seu material. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que ele, de forma, entre aspas, perfeita, né? Em que você vai comprar aquele ali, aquele vai ser o definitivo, que você não vai precisar fazer nenhum tipo de retoque, nenhum tipo de reparo, nenhum tipo de complemento, ele não existe. Tá ok? Primeira coisa. Segundo alerta. Existem, hoje no mercado, centenas de editoras, sites, cursinhos, e uma coisa que tem que ficar muito clara para você é que, assim como você está em busca desse material perfeito, todos os seus concorrentes estão. Na verdade, não é só você que está atrás do melhor material de estudos. E, gente, por favor, não estou dizendo que você estudar qualquer material, não, tá? A gente vai chegar lá, eu vou te dar os critérios para você escolher o seu material. Mas o fato é que todos os seus concorrentes estão em busca desse mesmo material e chances são que eles estão, inclusive, utilizando o mesmo material que você. E o que isso significa, né? Porque, afinal de contas, não é todo mundo que vai passar, não existem vagas infinitas para o concurso que você está estudando, existe um número de vagas determinado, e vai ter um número determinado de pessoas que vai passar, e vai ter um número determinado de pessoas que não vai passar. Portanto, bote isso na sua cabeça de uma vez por todas, tá? No que tange a material, o método 3.1 te ensina que não é a qualidade do seu material, mas é a qualidade do seu estudo, ou seja, a forma como você usa esse material que vai lhe dar uma vantagem competitiva. Vou repetir.
Você provavelmente hoje tem aí na sua casa, se você já teve, se já comprou, né? Se você ainda não comprou, eu vou te dar durante essa aula aqui o passo a passo para você escolher o seu material. Mas o fato é que você provavelmente tem o mesmo material que o seu concorrente. Então, o que vai diferenciar você dele? Que, teoricamente, vocês estão... Vamos imaginar que fosse uma corrida de carro. Vocês estão na mesma McLaren, na mesma Ferrari, né? Vocês têm o mesmo carro. O que é que vai diferenciar entre quem vai chegar na frente e quem vai chegar depois? Me diz aí. Digita aí. Quando a gente fala de piloto, né? Quando a gente fala de piloto, o que diferencia os pilotos das equipes? Pô, velho, cada equipe de Fórmula 1 tem 2 pilotos, na verdade, gente. Vocês sabem disso. Tem piloto 1 e piloto 2. Por que às vezes rola briga entre os pilotos? Porque eles têm o mesmo carro, o mesmo motor. É justamente a máquina humana, o seu cérebro, a maneira como você estuda. É isso que vai fazer você chegar na frente do seu concorrente. É você aprender mais que ele, aprender mais rápido, aprender em menos tempo. E é para isso que você está aqui no workshop comigo. Para aprender a aprender, para você se preparar e realmente ter uma vantagem competitiva. Então é isso que diferencia os candidatos hoje. Não é o material, nem a qualidade dele, muito menos não existe material perfeito, beleza? E aí, a primeira frase do dia aqui, para você já ficar bem, se liga já, né, que o André matou ali, né, o estudo ativo, boa, show de bola, André. O André tá ligadaço, André Knup, eu acho que esse cara deve ser mudo, né, André? Deve pronunciar André Knup, né? A forma como estudamos que fará a diferença. Não tenha dúvidas que sim, tá? Então, segura as perguntas aí, tá, galera? Vão mandando aí, depois eu tento voltar, mas no final eu vou ter um momento para tirar as dúvidas de vocês. O pessoal que tá mandando dúvidas aí no chat, é só para eu não perder aqui o fio da meada. Então, olha só. Antes de eu começar a te explicar como, por exemplo, aplicar técnicas de estudo, a gente precisa organizar os seus horários, que fizemos na aula de ontem, entender aonde você se encontra, né? Começar o seu planejamento personalizado pelo teste de nivelamento e, número 3, definir o seu material. Agora, Roberto, para escolher esse meu material, né? Caso eu ainda não tenha, ou para eu avaliar o material que eu já tenho, como é que eu faço, né? O que eu tenho que prestar atenção? No que eu preciso ficar atento? Eu vou te explicar um critério que eu ensino para meus alunos para fazer justamente essa decisão, para tomar essa decisão, né? Seja para adquirir um material de estudos, para você que está começando do zero, seja para avaliar o seu material de estudos, para você que já está estudando, né? Para você que já tentou, já comprou, Roberto, eu já tenho um material aqui, será que eu preciso trocar? Calma, você não precisa, atenção, da versão mais nova. Não, mas o meu é de 2000 e bolinha. Calma, velho, calma. Ele pode ser suficiente para o que você precisa aprender hoje. Se lembra, tá? Tudo tem um tempo de acontecer, tem uma forma de acontecer e tem um momento. Assim como a troca do seu material. Porque ele já pode estar suficiente para você hoje e lá na frente você vai fazer a troca quando você precisa aprofundar e adquirir mais conhecimentos. Esse é o problema da síndrome, a gente achar que precisa sempre estar com material mais novo. Olha você, de repente, envolto na síndrome, jogando dinheiro fora, né? Deixando os donos de cursinho tudo milionário, comprando material o tempo inteiro. Você não precisa. Pode ser que o material que você tenha já seja suficiente para esse momento da aprendizagem que você se encontra, tá? Então eu vou falar mais sobre isso agora. Então, ó, o critério de escolha é muito simples. Qual é o critério que você deve levar em consideração para escolher o seu material? Quem sabe? Quem sabe? Tem alguém aí que chuta? Podem chutar, tá? Tá liberado os chutes aí, não tem pontuação negativa, não é a prova CESP, né? Você não vai perder um acerto, uma nula ou errada. Nada disso. Planejamento estratégico, a galera do Insta, a galera do Instagram aí, ó. Vem-se embora para aqui pro YouTube. O link tá na minha bio, que nem nessa foto que tá aqui embaixo, ó. Galera do Instagram, vem pro YouTube, vocês vão ter uma experiência mais bacana aqui assistindo a aula a partir do meu YouTube. Vem para cá. Qual é o critério de escolha do seu material? E ele é mais simples, mais óbvio do que pode parecer. Ó, para que serve o seu material? Para você aprender a matéria, óbvio. Os assuntos que constam do seu edital. E como você sabe se você está aprendendo ou não? Hã? Como que você sabe se você está aprendendo ou não? Você sabe se você está aprendendo ou não quando você começa o quê? A acertar questões. Então veja,
o único critério que você deve usar na hora de decidir por manter o material que você tem ou por comprar um material novo é entender se esse material lhe ajuda a acertar questões. Roberto, não entendi. Isso é óbvio demais. Calma que a gente vai chegar lá. Olha só. Ó, o pessoal tá... Vocês estão soprando errado. Olha a galera aqui errando. Olha como vocês já estão começando a transmutar-se, né, para o método 3.1 para falar língua. Não é o material mais simplificado, não é o material resumido, não é o material que encaixa no assunto completo. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Porque às vezes o material simplificado ou resumido é tão resumido ou tão simplificado que não te ajuda a acertar as questões. Não é verdade? E muito menos aquele que se encaixa no assunto e que seja mais completo possível pode ser prolixo e longo demais, faz você perder tempo e não te ajuda tampouco a acertar questões. Então, não importa o tamanho do material, não importa a editora do material, não importa o autor do material. O que importa é se esse material lhe ajuda, permite que você aprenda para acertar questões. Então, ó, existe uma infinidade de materiais por aí e eu vou separar essa parte aqui da aula para, primeiro, falar com quem está começando do zero e depois para quem já está estudando. Então, para quem está começando do zero, é simples, né? Você vai adotar o material que permite você acertar as questões. Então, qual é a pergunta? Qual é a pergunta que você tem que se fazer quando você estiver estudando para avaliar se esse material ele é o adequado para você que está começando? Ora, você lembra das duas situações que eu coloquei? Você começou a estudar pelo material A, B, C ou D que você escolheu. E se você começa a acertar questões, me diz, eu, estudando por esse material, tenho acertado as questões por meio dele, pelo estudo feito por ele? Se você respondeu sim, sim, Roberto, eu estou acertando. Para que você vai mudar? Só porque saiu um novo? Só porque o fulano que foi aprovado disse que você tinha que ler? Só porque está tendo uma promoção, a casadinha da vida, lá é 5.0, ilimitado, que você vai querer comprar para aproveitar e gastar mais seu dinheiro? Se você está acertando as questões com o material que você adotou, você não tem que mudar. O material ele é bom, porque ele tem as informações que a banca cobra e ele te ajuda a obter essas informações e ajuda você a acertar as questões. Esse é o critério. Então, é um termômetro. Na hora de responder questões, é que você faz a avaliação do seu material. Pensa assim, ó, eu tenho uma determinada informação, eu estudei de maneira adequada, claro, porque a gente acabou de dizer, né? Qual é a diferença entre você e seu concorrente que tem os mesmos materiais com a mesma qualidade? É como você estuda. Então, você estudou de forma correta, aplicando o método 3.1, né? Ah, e lembrando, né? Volta a frisar que o passo a passo da fase 1 do método vai ao ar a aula do dia 28 de setembro. Então, você não pode perder, né? É imperdível essa aula que vai ser no final, junto com as 3 aulas especiais. Não é à toa que elas são chamadas de especiais, são aulas que são imperdíveis. Então, eu vou lhe explicar lá qual é o passo a passo para você estudar usando o material que a gente vai ajudar você a escolher agora. Então, eu vou lá e faço as questões, Roberto. Apliquei o passo a passo que você vai me ensinar. O material precisa ser trocado? Eu preciso me preocupar com ele? Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Esse é o termômetro. Estou acertando as questões, fico com o meu material. Agora, vamos lá. Aqui que começa a ficar complicado e complexo a parada, porque vocês complicam algo que é simples e óbvio. Claro que o óbvio só se torna óbvio quando alguém nos diz, e eu estou lhe dizendo a obviedade que é, pelo menos do ponto de vista do método 3.1, você escolheu o seu material. Roberto, eu fui fazer questões e eu errei algumas. Aqui que complica demais, né? Porque a gente, o ser humano, a nossa mentalidade tende a achar problema onde era para ter solução. Eu errei algumas. Então eu tenho que trocar, né? Porque eu não estou conseguindo acertar todas. E aí? E aí? E aí? E aí? Nada. E aí nada, gente. Você não tem que trocar. É normal, você acha mesmo que você vai acertar todas as questões na hora dos seus estudos? E por que é normal e que você não deveria esperar acertar todas as questões? Eu acabei de lhe dizer isso. Se você está prestando atenção, de verdade, anotando o que eu estou te fazendo, o que eu estou te falando, o que eu estou te explicando, a obviedade do raciocínio que eu estou construindo com você,
você saberia a resposta. Por que deve ser normal você não acertar todas as questões? Por que deve ser normal você não acertar todas as questões? Eu acabei de te ensinar, foi o primeiro alerta da aula de hoje. Porque não existe material perfeito. Olha a síndrome do material perfeito, atingindo a sua mentalidade na hora que você resolve questões, erra algumas e já fica desesperado querendo trocar, porque acha que o material está ruim. Gente, não existe um material no mercado que vai ter resposta para todas as perguntas. Porque não existe material perfeito. Você aperfeiçoou o seu material e eu vou te ensinar isso ao longo das aulas do workshop. Cabe a você analisar, voltar para a pergunta que eu te ensinei agora e perguntar o seguinte: essa informação, olha, atenção aqui, tá? Isso aqui é um grande ponto de virada, uma chave que vai virar na sua mente agora, que se você compreender o que eu estou te falando, estou tentando ser o mais didático, o mais paciente e o mais calmo possível para que isso realmente aterrize na sua cabeça. Então, prestar muita atenção agora. Olha só. Resolvi as questões, acertei algumas, ótimo, meu material, portanto, está adequado. Errei outras, porque eu sei que o Roberto me ensinou que não existe material perfeito. Aí você tem que se perguntar, a informação que está sendo cobrada na questão estava no meu material? Sim ou não? Porque agora existe uma grande diferença aqui de avaliação que você está fazendo do estudo que você está conduzindo. Se essa informação estava no seu material, o que ficou faltando? Porque você errou. Ora, a informação estava nesse papel, seu material de estudos, ok? A questão está cobrando algo que estava dentro do seu material. Onde é que está o erro disso aqui? Vamos lá? Para e raciocina. Para e pensa. Eu nunca te falei que o workshop era sobre falar de obviedades. Eu sempre te prometi que eu ia trazer coisas que você nunca escutou antes na sua vida. Tá faltando o quê? Estudo bem feito. Porque se a informação que foi cobrada na questão estava dentro do seu material, era para você ter acertado. Não é mesmo? Era para você ter acertado, ué. Ué, você não estudou? Você não viu? A pergunta não tinha a resposta dentro do seu material? Então por que você errou? Porque você não está estudando certo. Mas a culpa não é do seu material, a culpa é do piloto. A culpa é sua. Mas está tudo bem, que você está aqui no workshop comigo para aprender a estudar. Então, se faltou da sua parte um estudo bem feito, o seu material não é o culpado, não vai culpar o bichinho, porque ele não tem problema nenhum. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Fiz as questões, e aí você se pergunta, errei, acertei algumas, ótimo, o material está adequado. Errei outras, normal, não existe material perfeito. Faz a pergunta, a informação que estava sendo cobrada na questão estava no material, sim ou não? Não, Roberto, não estava. E o que isso significa? Que o seu material está incompleto nesse ponto. E está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque não existe material perfeito. Olha como a gente volta sempre para o mesmo alerta, né? Foi o primeiro alerta que eu te dei na aula de hoje, para você compreender que o problema, na maior parte das vezes, não é o seu material. Até porque se você fez as pesquisas, foi atrás de avaliações e viu as pessoas falando bem daquele material, pode ter certeza que ele é bom. O concurseiro, ele tende a, pelo menos nesse quesito, ser muito solidário e compartilhar a informação. Porque ele sabe, né? Principalmente o bom candidato, ele sabe que ele não precisa ter medo da concorrência, que a concorrência normalmente não sabe estudar. As pessoas estudam errado demais. E é por isso que você está aqui comigo, para aprender a sair dessa massa de pessoas que não vão chegar a lugar nenhum, que não vão passar em nada, porque não sabem estudar. Ou melhor, porque nunca foram ensinadas a estudar, então você está tendo uma grande oportunidade aqui comigo de aprender tudo isso. Então é só um sinal amarelo, tá? É só um sinal amarelo, não é um sinal vermelho para você condenar o material e sair gastando seu dinheiro com o material. Vai investir em você, nos seus estudos, do que investir em mais material. Material comprou, material está definido, é aquele ali. Agora, já que a gente já sabe que se a informação estava no material e você errou, o erro foi do estudo, vamos melhorar a metodologia e você vai sanar essa parada. Se, por outro lado, a informação não estava, a gente vai complementar esse seu material.
vai tornar ele cada vez mais aperfeiçoado. E se você seguir o passo a passo que eu vou te dar na aula especial, que vai ao ar no dia 28, pode ter certeza que você vai saber como fazer isso. Beleza? Então esse é o seu termômetro, esse é o seu critério. E você vai ajustando, você vai complementando. Como que você vai fazendo isso, né? Tomando notas. Fazendo resumos, melhorando, criando, adotando técnicas de estudo, como a que eu vou te ensinar na sexta-feira. É dessa maneira que você constrói um material perfeito. É dessa maneira que você vai melhorando aquele material que já é bom, mas não é perfeito. Até porque, gente, vamos imaginar o seguinte. Hipoteticamente, se existisse um material que tem todas as respostas para todas as perguntas que podem cair na sua prova, todo mundo ia querer comprar. Não é verdade? Ele provavelmente estaria esgotado. Não é verdade? Porque todo mundo ia querer. Ia ser... E olha que mesmo nessa hipótese louca que eu estou levantando aqui, mesmo assim, ia ter gente que ia comprar esse material perfeito, com todas as respostas, e que não iria passar. Portanto, de novo, para que isso fique muito claro na sua cabeça, comprar o melhor material, mesmo esse hipoteticamente perfeito, não é garantia que você vai ser aprovado. Não é garantia. Vamos deixar a síndrome do material de lado, vamos começar a focar em estudar da forma certa, porque um bom material já vai te levar até onde você precisa chegar. Beleza? Não é só o material que tem culpa no problema. Beleza? Agora, vamos lá. Tem um outro lado que eu preciso, né, definitivamente te mostrar, que é o seguinte, ó. Seguinte. Se você insiste, ó, deixa eu fazer rapidão aqui um pequeno alerta. O Nilson, fala Nilson, tudo bom? Que está aqui no YouTube, não é isso? Nilson Gomes. Tá tentando ajudar a galera, tô vendo que ele tá trocando aqui uma ideia com a galera, né? Falando como é que tem que estudar, dando dicas e tal, leitura. Bacana, cara. Fico feliz e acho legal você tá tentando ajudar a galera nos estudos, mas, gente, é aqui justamente onde vocês precisam começar a criar uma consciência que, na maior parte das vezes, falta aos candidatos. Que é o quê? Parem de dar ouvido a tudo e a todos que te dão dica de estudo. Especialmente se essa pessoa nunca foi aprovada em nada e, mais ainda, se essa pessoa nunca ajudou outras pessoas a passar. Porque tudo que eu estou te ensinando aqui, e tudo que eu ainda vou te ensinar, diz respeito ao meu método. Algo que eu desenvolvi, que eu criei, algo que eu estudei, algo que eu me debrucei durante anos. E mais importante, algo que eu apliquei na minha vida e que os meus alunos aplicam na vida deles. E graças a Deus está dando muito certo para muita gente que está passando. E aí quando você sai do workshop, e aí você é contaminado, tá? Eu vou botar entre aspas, por outros métodos de outras pessoas, e você vê diferenças, você fica confuso. E aí você fica pegando diquinha aqui, diquinha ali, e é aí que mora o grande problema sobre estudar. Porque não existe uma única fórmula perfeita. E eu nem estou aqui para dizer que o meu método é o melhor método, mas o meu método funciona. Eu não preciso mais te provar isso. Eu comecei, melhor dizendo, te provando isso. Porque são centenas de alunos que estão fazendo isso que eu estou te ensinando, estudando da forma como eu vou te ensinar, adotando essas estratégias sobre escolha, por exemplo, de material, e o resultado deles fala mais que 1000 palavras. Então foi assim que eu estudei, é assim que os meus alunos aprovados estudaram, é assim que você vai aprender a estudar. Portanto, eu vou te pedir para você ter muito cuidado em ficar pegando essas dicas aleatórias, principalmente de pessoas que não têm autoridade para estar falando sobre o assunto. Escolha uma pessoa que você confie, escolha um mentor, eleja ele e siga a receita que ele vai te dar. Chances são que quando você foca nisso e tem essa determinação, essa concentração, você vai ter resultados que você nunca teve antes. Chances são que aí sim você encontra um caminho, porque você está comprometido em fazer o processo que eu estou te ensinando. Eu não estou te ensinando fórmula mágica, eu não estou te ensinando nada milagroso.
Não é nada disso, né? Eu venho batendo nessa tecla. É muitas horas de bunda na cadeira. Mas aproveitar essas horas de bunda na cadeira da melhor forma possível. Então, muito cuidado, tá, gente? Beleza? Fiquem muito atentos a isso. Escolham uma pessoa para seguir e vá com ele até o fim, que as chances são muito maiores de dar certo do que você estar o tempo inteiro trocando. É a mesma analogia. Se você não deve ficar trocando toda hora de material, você não tem que ficar trocando toda hora de método, tá? Não fica trocando toda hora de método. Pega um método, algo que faça sentido para você. Começa a testar, aplica. E aí, se você está vendo os resultados, não tem mais por que mudar. Não tem mais por que mudar. Beleza? Então, ó, resumindo, são 3 os passos, né, para você escolher o seu material de estudo sem medo de errar. Número 1, vamos superar de vez a síndrome do material perfeito, né? O seu papel, a sua obrigação, saiba disso já, eu vou te ensinar essas técnicas nas próximas aulas, é sim aperfeiçoá-lo, melhorá-lo, tornar ainda melhor o seu material. Isso é um papel seu, ok? Se você já tem o seu material, passo número 2. Se você já tem o seu material, nada de sair trocando. Nada de sair trocando. Por favor, não faça isso. Você vai avaliar esse seu material de acordo com o passo 3. Que eu vou te ensinar, que eu já te ensinei, a gente só está revisando, né? Então, o que você vai fazer? Sempre com o termômetro ligado. Toda vez que você sentar para resolver questões, você tem que se fazer aquela pergunta. Qual é a pergunta de ouro? Vamos lá? Eu estou acertando as questões com esse meu material? Sim ou não? Se eu errei algumas questões e está tudo bem, aquela informação estava no meu material? Sim ou não? Agora, se eu estou errando muitas questões e essas informações que estão sendo perguntadas não estão sequer mencionadas no meu material, opa, já não é mais o que? Sinal amarelo. É um sinal vermelho para o seu material. Vou repetir. Quando você se faz essa perguntinha, que é o seu termômetro para avaliar o seu material, se ele está lhe conduzindo por um bom caminho, e você percebe que você está errando muita questão. Mas pior do que errar, é você perceber que o que está sendo perguntado pelas bancas examinadoras nas provas não consta do seu material, ou seja, o seu material não aborda aquele assunto, não aborda aquela maneira como a banca está cobrando aquele assunto, aquele exemplo, aquele estudo de caso, aquele conceito, aquela exceção, ou seja, a falha é do seu material. Aí sim, você tem todo o direito de culpar ele e de trocar ele. Mas veja, essa é uma hipótese que eu diria que acontece muito pouco, né? É esdrúxula quase. Porque a gente está falando sobre você perceber que está errando muitas questões e nessa avaliação que eu estou te ensinando, fazendo essas 2, 3 perguntinhas-chave, você começa a ver que, opa, mas o material ele nem sequer abordou isso aqui. Portanto, aí sim é o momento de você trocar, você considerar. Ah, Roberto, indica aí algum cursinho, um PDF, né, uma videoaula. Ó, como eu te disse, hoje tem muitas e muitas opções no mercado. Seria até injusto da minha parte falar por esse, aquele ou aquele outro. Por isso que eu não vou nem indicar. Agora, é só você seguir um conselho básico, né? Já ouviu falar do nosso amigo chamado Google? Vai no Google e digita aí, ó, material de estudos ou melhor material de estudos para concurso tal, cargo tal. E aí você coloca o nome do seu cargo no seu concurso, que vai sair. Você gasta 1, 2 horinhas aí pesquisando, olhando os comentários da galera, sente, né, o que a galera tá falando sobre aquele material, e aí, de novo, é um alerta que eu te dei no começo. Não saia comprando toda a coleção. Não saia comprando todo o pacote de tudo. Se for possível, peça até uma amostra, né? Muitos sites, eles mandam as amostras por e-mail para você, que aí você sente aquilo ali, dá uma lida, estuda aquela amostra, faz algumas questões e sente, faz essa avaliação, liga esse termômetro, aprende a ligar esse termômetro que eu estou te ensinando, que aí você vai ter mais segurança na hora de escolher, sem medo de errar. É muito importante você ficar ligado no termômetro que eu acabei de te ensinar, para que você, conforme faça a sua escolha, tenha chances praticamente mínimas de errar. Ciente de que, 1, você complementa e melhora o seu material. 2, não existe um material perfeito. E 3, o critério para a escolha é acerto nas questões. Beleza? Fez sentido? Tarefa da aula de hoje.
você vai tirar uma foto do seu material e me marcar, @euteajudoapassar. Qual foi o material que você escolheu e por que foi esse o material que você escolheu. E, ó, para você que está chegando aqui agora, que está me conhecendo, que está me vendo pela primeira vez, se liga que ao final das 10 aulas preparatórias vai rolar, olha só, vai rolar sorteio de 2 prêmios muito interessantes, que eu reputo que qualquer concurseiro quer. Que tal você ter a sua hospedagem e a sua inscrição para o próximo concurso custeadas pelo Eu Te Ajudo a Passar? A gente vai sortear 2 pacotes desse, hospedagem e inscrição na aula 10. Então, na aula 10, se você quer, digita, joga aí, ó. Já joga um hashtag aí, quero os prêmios da aula 10. Quero os prêmios aula 10, que na aula 10 eu vou fazer esse sorteio. E como é que você faz para participar? Muito simples. Ao final de cada aula, a gente vai ter um post como esse daqui. Deixa eu mostrar para você. A gente vai ter um post como esse daqui, ó. Lá no meu Instagram, que tá dizendo aqui, ó. Tá vendo? Aula preparatória 02. No caso, a aula de hoje é preparatória 03, né? Esse post tá para sair. Então você vai entrar nesse post. No caso aqui, esse post foi da aula de ontem, né? Como a gente já falou, a aula 2 foi justamente falando sobre montagem dos horários. E aqui, ó, me conta, aula 2, como você pode organizar e se planejar melhor, como foi para você fazer o seu horário de estudo. Aproveita, inclusive, você que ainda não está participando do post da aula 2, vai lá e comenta, deixa o seu comentário lá, marca o seu amigo, e aí você já vai estar concorrendo a esses prêmios que eu vou sortear na aula 10. Fechado? Então, aguarda o post da aula preparatória 03, que vai sair. Olha lá as regras, marca um amigo concurseiro, responde a pergunta que vai ser colocada nesse post. Você acertando a pergunta e sendo o sorteado, vai levar a sua inscrição e a hospedagem para o próximo concurso que você for fazer. A gente vai custear isso para você. Vamos te ajudar. Fechado? Então, beleza? Tamo junto, então? Quero os prêmios da aula 10, quero os prêmios da aula 10, quero os prêmios da aula 10. Show de bola! Ó, o Gilvan, vou pegar algumas perguntinhas aqui, ó. O Gilvan tá mandando assim, Roberto, sou iniciante em concurso, não sei fazer cronograma e nem resumo. Gilvan, primeira coisa, cronograma eu te ensinei, né? Ensinei a todo mundo que está acompanhando o workshop na aula de ontem. Então, como que você faz para assistir a aula de ontem? Você vai em www, vou botar aqui esse site, já para ajudar vocês. É a nossa agenda. É a nossa agenda. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar nos comentários. euteajudoapassar.com.br/workshop-agenda. Gilvan, e todo mundo que perdeu alguma das outras 2 aulas e quer aprender a fazer horário, quer fazer um teste de nivelamento, acessa a minha agenda. É essa tela aqui, ó. Deixa eu compartilhar com você e te mostrar. Quando você digitar euteajudoapassar.com.br, você cai nesse site. Nesse site aqui, que é a agenda do nosso evento, vai ter tudo que você precisa. Olha só, aulas preparatórias, calendário do workshop, os grupos do workshop, os prêmios e as regras, né? Aqui vão ter 3 vídeos que eu acho que todo mundo deveria assistir, então já fica o meu convite para você também assistir esses 3 vídeos. O que é o método, explicando um pouco de quem sou eu e o que é o tal do 93 em 3. E aqui, ó, tem todas as aulas. Então, se você perdeu a aula 1, você vem aqui, assista ao replay da aula 1. Aula 2, assista ao replay, que foi transmitida ontem, onde eu falo sobre como montar os seus horários. Aula de hoje. E aproveita que você está na agenda e define um lembrete também, ó, que assim você não perde nenhuma dessas aulas ao vivo, tá? Aqui mais para baixo vai ter, portanto, a comunidade do Face. Isso aqui é muito legal. A gente vai abrir a comunidade justamente no dia 27, quando a gente iniciar, né, as nossas aulas especiais. No dia 27 de setembro, a gente abre uma comunidade que vai ser uma espécie de grupo de estudos, que todos vocês vão poder participar gratuitamente. Essa comunidade vai ficar aberta do dia 27 até o final da semana, até o dia 3 de outubro. E ali lá você vai poder mandar perguntas. Minha equipe de suporte vai estar lá para ajudar você, para te responder qualquer dúvida que você ficou sobre qualquer das atividades. Enfim, o que você quiser falar, você vai ser muito bem-vindo
e participar dessa comunidade lá no Facebook. Então aqui está o botão para você clicar e participar da comunidade. Você solicita o acesso agora, e aí somente lá no dia 27 a gente vai abrir a comunidade e ativar ela. Mas já vai lá e já faz o seu pedido para você entrar também. Participar do grupo, WhatsApp, se você não está em nenhum dos nossos grupos, recomendo que você esteja, assim você vai receber a notificação do início de cada uma das aulas aí no seu celular, para você não perder nenhuma delas. E também tem o Telegram, para você que gosta mais do Telegram, tem outro também grupo do Telegram do workshop. E aqui embaixo, ó, tem justamente o que eu estava explicando agora no final, sobre os prêmios, tá? Quais são os prêmios, está aqui embaixo, e quais são as regras. Fechado? Então essa é a nossa agenda. Recomendo que você assista, ou melhor, entre, né, nesse site para pegar todas as informações, que está tudo lá bem explicado. Beleza? Boa noite para a galera que é nova aqui, galera que está chegando agora, já está no Zap, o Gilvan. Show de bola, Gilvan. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui, antes da gente encerrar. Olha o Francisco está colocando aqui, prova 01, 78%, prova 02, 50%, prova 03, 18%. Meu Deus, estudar mais, muita atenção, muito medo. Risos. Gilvan, olha que interessante, né? Você sai de 78 para 50 para 18, em 3 provas para o mesmo cargo, isso é um sinal muito forte. Eu vou te ajudar a interpretar aqui agora, ao vivo, o que essas provas significam, o que esses resultados que você teve aí significam ou pode significar para você. É o seguinte, vocês sabem que existem várias, inúmeras, centenas, milhares de questões e assuntos que podem ser perguntados pela banca. Mas a prova, obviamente, vai ter um número determinado X de questões e assuntos. Então, vamos chutar aqui 500, 600 assuntos que possam ter no seu edital, é óbvio que você só vai ter ali quantos? 100 questões, 80 questões, 60 questões, não é verdade? E isso significa dizer que existe uma probabilidade muito grande de cair algumas questões a mais e outras tantas não cair. E o que acontece com uma pessoa que faz 78, 50 e 18? Quando ele fez 18, só caiu as questões dos assuntos que ele não domina. Quando ele fez 78 na prova 1, caíram as questões dos assuntos que ele domina. Quando ele fez 50 na prova 2, caiu mais ou menos, né? Lá e lô, caiu um pouco das questões que ele domina e muitas questões também que ele não domina. E aqui mora a pergunta que eu vou responder ao longo das próximas aulas do workshop. Como você descobre isso? Ou melhor, como você faz para resolver isso? Porque o fato é que a gente tem que fazer os 78, 80, 85 em todas as provas. Pelo menos se você não está trocando de cargo e se você está estudando da forma certa, as chances são de que quanto mais você estuda, mais questões você acerta. Gente, porque não tem outra. Quanto mais você estiver estudando, mais questões você tem que acertar. Pelo amor de Deus, não faz sentido você estar estudando há 6 meses e depois 1 ano e continuar com o mesmo score. Na verdade, é para você estar acertando cada vez mais. Beleza? Fechado? Então, agora que eu já respondi a maior parte das dúvidas, eu vou deixar você aqui com uma das nossas alunas, a live que eu fiz com a Tayla Martins. Pode ter certeza que você vai aprender muita coisa e revisar outros tantos conceitos aqui com a história da Tayla. E aí a gente se vê para amanhã, mais uma aula, 7 horas de Brasília, aula número 4, onde eu vou iniciar as técnicas de estudo do Workshop 93 em 3. Eu te espero amanhã, beleza? Se você gostou da aula, ó, já deixa o seu curtir, já compartilha essa aula, copia e cola, manda no grupo dos seus amigos, concurseiros, e já joga uma hashtag aí, né? Joga uma hashtag aí. Faz o seguinte, ó, quem vai estar comigo nas próximas aulas, digita aí, hashtag vou ver todas as aulas. Vou ver todas as aulas. Você vai estar comigo nas 10 aulas do workshop, nas 3 aulas especiais, que você vai aprender a estudar da maneira como os profissionais estudam, beleza? Joga essa hashtag, deixa o seu curtir, a gente se vê amanhã. Um abraço. Galera, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Tayla. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. De onde você está falando? Eu sou de Minas, sou do sul de Minas, cidadezinha pequena, chama Itaú. Que bacana. Itaúna. Itaúna em Minas Gerais, é isso? Itaú.
Itaú, em Minas Gerais. Bacana. Seja muito bem-vindo à nossa live e que bom que você aceitou o nosso convite para compartilhar um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão aqui com a gente hoje. E é isso que a gente quer, né? Ajudar mais pessoas a trilhar o caminho que você já está trilhando aí na batalha, na luta pela sua aprovação. Vamos começar do comecinho? Fala um pouquinho, como é que você me conheceu? Eu te conheci... na verdade, eu estava me preparando para o concurso e eu não conseguia evoluir. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela chama Paula, e eu virei pra ela, Paula, eu tô desesperada, eu não sei o que eu faço, eu vou desistir, eu vou jogar tudo pro alto. Ela não, tá, ela tem um cara no Instagram e tal, chama Roberto, procura ele. Aí eu olhei assim, com todo respeito, Roberto, ele disse, gente, mais um cara querendo comercializar meu sonho, eu não vou mexer com isso aí eu falei com ela e falei assim, Thalia, deixa o preconceito do lado e conversa com ele. Aí eu fui conversar e eu vi que não era bem isso, sabe, questão que tem muita gente desonesta, mas também tem muita gente honesta. Aí eu deixei o preconceito de lado e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que bacana, que bacana. Mas é super interessante você falar isso. Obrigado pela honestidade. Eu acho que isso é importante mesmo, né? Porque você falou a coisa certa. Tem muita gente que realmente, como você disse, né, comercializa os sonhos da galera, mas também a gente não pode generalizar, né? Assim como a gente sabe que tem muito político que é cara de pau, né? Que faz coisas erradas, a gente sabe disso, mas a gente não pode generalizar um erro. Aí quando a gente generaliza e acha que todo mundo é igual. Tayla, que bacana. Então quer dizer que você estava desconfiada de mim, me conheceu por uma indicação, né, de uma amiga sua, e aí você decidiu apostar. Você está estudando para o concurso de? Delegado. Delegado da Polícia Civil, não é isso? Então, carreiras policiais. Olha aí, galera das carreiras policiais, quem está estudando para carreiras policiais, digita um eu aí nos comentários, que você tem que ficar nessa live para aprender tudo com essa moça aqui. Tayla, então você superou essa barreira e falou, tá, eu vou apostar e sem saber o que ia dar. Hoje você sabe qual é a coisa que você fez na vida. Mas como que foi esse processo? Como é que você estudava antes do método 3.1 de aprender a nossa metodologia? Eu era né, viciada em videoaulas. Então, assim, eu só estudava por aulas. Aí pegava, e tudo que me oferecia eu estava comprando. Não tinha dinheiro mais para nada. Eu estava aí com uns 2, 3 cursinhos de videoaula, muito material que o pessoal manda nos grupos de WhatsApp e tal. E eu não conseguia vencer. Como as videoaulas eram ao vivo, então, assim, as videoaulas eu conseguia vencer. Mas o material em si eu não conseguia, porque eu tinha muito material e eu trocava de material constantemente. Aí eu começava aí me mandavam, isso aqui é bom, eu abandonava o que eu tava e pegava um novo. Então, assim, ó, as matérias iniciais eu esgotava, mas eu nunca conseguia esgotar todo o conteúdo devido a essa troca de material. Perfeito, perfeito. E isso é algo que acontece com muita recorrência, né, Thalia? Eu acho que você acabou entrando naquela síndrome de quanto mais material, mais preparado eu vou estar, quanto mais eu consumir videoaulas, quanto mais eu consumir... você também recebia materiais por grupos, né? E aquilo acabou não te ajudando, acabou te atrapalhando, é isso? Opa, voltei, travou. Opa, voltou. Tranquilo, vamos embora. Então, só para complementar minha pergunta, você disse assim, Roberto, eu comecei com as videoaulas, eu estava com 3 cursinhos, você falou, né? Sobre videoaulas, todos os materiais que eu recebia. Então, você estava na síndrome de achar que quanto mais material, mais você vai estar preparado, mais você vai estudar. Isso te atrapalhou, então. O excesso de material, ele é prejudicial, não é isso? Foi extremamente prejudicial, porque eu não conseguia vencer nenhum conteúdo e eu estagnei. Eu comecei ali com 30 e poucos %. Aí, quando eu comecei com as videoaulas e tal, subiu para 40, 50, mas eu nunca consegui ultrapassar essa porcentagem. E mesmo assim, eu fazia o simulado que os cursinhos mandavam. Então, assim, eu fazia simulado a cada 3, 4 meses. Aí ficava... Você acha que 3 a 4 meses é o ideal? Hoje, porque você sabe hoje. A cada 3, 4 meses fazer simulado, Tayla. Ajuda, eu tenho que fazer. De jeito nenhum. Que você sugeriria pra galera fazer? Nossa, simulado hoje eu tô fazendo semanal. Eu faço diário, né? Seguindo o método, tenho as questões diárias. Uma vez a semana eu faço o simulado do estudo da semana, para ver o que foi absorvido e o que não foi, até porque eu tô com o edital aberto. E depois eu faço aí com 50% do edital e depois com 100%. Ou seja, aumentou bastante, né? A quantidade de simulados, é importante isso. Agora, deixa eu voltar um pouquinho para essa história da videoaula, que eu sei que tem uma galera que está seguindo a gente, cara, com certeza pode estar vivendo a mesma situação que você. O que fez você, assim, parar e, tipo, cara, eu tenho que sair desse ciclo de ficar acumulando material, eu tenho que acumular conhecimento, né? Isso que a gente quer, não é acumular material de estudo, galera. Se liga nisso. Como é que você se livrou das videoaulas? Bom, na verdade foi um preconceito, né? Outro preconceito que eu tive que quebrar. Quando eu conversei com você, eu olhei assim, gente, esse cara é louco, como que eu vou estudar sem aula? Tipo, sem um professor, o que eu vou fazer? Aí, uma das nossas conversas no WhatsApp, você virou pra mim e tá assim, Thalia, vou te fazer um desafio. Você tá estudando quantas matérias? Eu 4. Aí você tá assim, não, vamos fazer o seguinte, não abandona seu método. 2 matérias você estuda pelo seu método e 2 matérias pelo meu. Daqui 15 dias a gente volta a conversar.
assim, ó, foi desleal com o meu método, sabe? Não teve nem comparação. Em 15 dias eu conseguia estudar, revisar, fazer questões, conseguia medir o meu avanço, enquanto que pelo meu método eu continuei estagnada, totalmente parada naquilo, aí eu peguei e abandonei de vez. Não abandonei totalmente, porque assim, um conteúdo mais complexo, que depois de você leu já diversas vezes o material, às vezes eu busco uma aula no YouTube e tal, assim, só para esclarecer pontos determinados. Mas nada de aula, não. Galera, fica com essa aí. Você que ainda tá com a síndrome apaixonado por videoaula, apaixonada por videoaula, tá aí o desafio que eu fiz pra Thay, eu vou fazer pra você agora também, ó. Não abandona o seu método. Faz que nem ela. Pega 2 matérias, estuda pelas videoaulas. Pega 2, estuda pelos PDFs, né, Tayla? Pelas sinopses, pelos resumos que você tiver. E compara o seu desempenho, que aí você vai provavelmente ficar que nem ela, né? Que certa vez mandou mensagem: Roberto, você criou um monstrinho dos PDFs, eu não aguento mais ver videoaula. Eu exorcizei isso de minha vida, tem um atraso. E videoaula não presta, e eu consigo aprender mais em menos tempo sem as videoaulas. É isso, Tayla? Exatamente isso. E realmente você criou um monstrinho. Eu não consigo assistir aula mais. Incrível. Mas eu acho importante esse parêntese que você abriu, né? Pessoal, não é que você nunca mais vai ver videoaula. Você pode fazer com uma Tayla para pontos específicos, né? Ah, fiquei com uma dúvida naquele assunto, já li 1, 2 vezes o material, de repente você sente que o teu material escrito não está completo, o que você faz? Aí você recorre à videoaula. Mas em caráter, como a gente fala do direito, né, Tayla? Subsidiário, né? Subsidiário, é só uma excepcional. exceção e não a regra. Incrível, muito bom. Só essa dica aí eu acho que já vai ajudar muita gente. Porque a segunda preconceito que tu quebrou, né? O primeiro foi o Roberto aqui, o Roberto. Passar. A segunda foi a videoaula. Qual foi o terceiro ponto, assim, chave de mudança que você deu nos seus estudos aí nos últimos meses? A questão de revisão. Eu achava que eu tinha que vencer o conteúdo, então eu não voltava. Eu queria só progredir, eu queria vencer o meu edital. Então eu não voltava para estudar. Aí caía na curva do esquecimento. Então, assim, foi outra barreira que eu tive que quebrar, porque eu olhava assim, putz, revisão, gente, pra quê? Eu tô com tanta matéria pra frente, pra que eu vou voltar numa coisa que eu já vi? Foi uma outra barreira. E como você tá revisando hoje? Você revisa para aquele método, 24, 7, 15, 30, 60? Como é que você faz suas revisões? Não, pelo seu, né? Eu estudo grifando, aí o próximo dia que eu vou ver a matéria, eu volto no conteúdo anterior, leio de novo só as partes grifadas, só os pontos chaves, e prossigo na matéria. Aí no final do dia eu resolvo questões para ver quais foram as minhas eficiências naquele assunto determinado. Gente, revisão, tá? Você sabe do nosso lema, né? A gente bate muito na tecla. Se você tá comigo pela primeira vez, você vai me ouvir falar várias vezes. Porque isso tem que entrar na sua cabeça, professor. Se você não revisar, você não vai passar. E não é tipo assim, mas aí eu deixo para revisar um mês antes da minha prova, ou eu deixo para revisar no sábado, ou eu deixo para revisar no domingo. Não é assim, não funciona, né, tá? Tem que revisar todo dia, toda semana. Você tem que fazer parte do seu estudo. Assim como a gente faz questões, a gente tem que ter a revisão com uma frequência diária, não é isso? É isso, é exatamente isso. Porque é o seu lema, né? Sem revisão não tem aprovação. Cai na linha do esquecimento mesmo. Não adianta. Se você tá nessa... Isso é só pressa, né, Tayla? Às vezes a gente fica querendo... E eu entendo isso, né? Porque às vezes a gente olha para aquele conteúdo, muita coisa. Roberto, eu preciso avançar, não tem tempo para revisar. Se você quiser passar, você vai ter que arranjar tempo para revisar. Não é uma opção não revisar, né? Então, fica outra dica aí para vocês revisarem, tá? Inclusive, ó, para quem... Roberto, como que revisa? Me explica melhor e tal. Vai ver a live número 4. Na sua época não tinha essas lives, né, Tayla? Eu acho que não tinha essas aulas gratuitas, né? Não. Tinha só os depoimentos dos alunos, né, dos cursos anteriores. Mas assim, foi um excelente investimento. Eu indico para todo mundo. E claro que quando a gente fala assim, a gente ajuda, tem as aulas gratuitas, nunca vai ser o que é o programa pago, né, gente? O programa pago você vai ter o suporte comigo, vai ter o suporte com a minha equipe, você tem acesso às aulas de uma forma completa. Então a gente faz o que a gente pode fazer, mas é óbvio que quem entra pro programa vai ter outros benefícios a mais, né, de quem tá vendo. Mas é óbvio também que eu não deixaria de dar essas dicas. Por isso que eu trago a Tayla, por isso que eu venho. Você sabia que eu tô fazendo lives todos os dias? Eu tô sabendo. Eu acompanhei algumas, eu não consegui acompanhar todas, por conta que eu tô com o edital aberto, né? Então sim, claro. Eu tô dedicando, mas algumas eu cheguei a acompanhar, sim. Bacana. E conta um pouquinho
Você sabia que eu tô fazendo lives todos os dias? Eu tô sabendo, eu acompanhei algumas, eu não consegui acompanhar todas por conta que eu tô com o edital aberto, né? Então Sim, claro. tô dedicando, mas algumas eu cheguei a acompanhar, sim. Bacana. E conta um pouquinho dessa sua caminhada, né? Como é que foi a sua adaptação? Você já falou aí sobre deixar de lado o preconceito da revisão, deixar de lado o preconceito da videoaula. O que mais que mudou nos seus estudos? Nossa, mudou tudo, na verdade, né? Eu comecei, eu tava com... Depois do teste de nivelamento que você propõe, a minha média foi 54% em todas as matérias. Então, assim, umas mais, outras menos, mas a média foi 54%. Hoje eu estou com 6 matérias com 100%. Uau! Inclusive, eu fiz um simulado geral no sábado. Deu 90% de aprovação. Então, as matérias do edital. Tá ficando bom o negócio, hein, Tayla? Tá ficando bom. 54% para 90%, tá... E uma coisa interessante, Roberto, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas o ano passado eu passei por vários problemas familiares, profissionais, enfim, minha vida desandou. Então, o ano passado eu fiquei basicamente 6 meses sem encostar nos livros. Aí eu olhei assim, putz, perdi tudo, né? Tipo, vou ter que começar do zero. Aí deu janeiro, não, tem que dar um jeito na minha vida e tal. Voltei a estudar e fiz um simulado geral só para ter noção onde você estava. Da onde eu estava. E por incrível que pareça, minha média não abaixou. Tipo assim, ela deve ter baixado uns 5, 10%, mas assim, para quem ficou 6 meses sem encostar, você vê que o estudo realmente é de qualidade. Perfeito. Nossa, eu me arrepiei aqui. Eu acho que quem está em casa também deve ter ficado. Como assim? Ela ficou 6 meses sem estudar e a média dela caiu 5% só, porque é um estudo de qualidade que importa. Gente, pelo amor de Deus, bote isso. Assim como eu falei para você botar a história da revisão na cabeça, botem a história, não é a quantidade de questões, não é a quantidade de material, né, Tayla? Não é isso, não é o quantitativo que vai fazer você passar. O que faz você passar é a qualidade do seu dia a dia, a qualidade do seu estudo, a qualidade da sua revisão, a qualidade do seu método. O que mais que mudou, além de sair de 50% para 90%, de passar 6 meses sem estudar e não abaixar a nota, né? Não esquecer de nada? Nossa, não mudou tudo, sabe? Assim, mudou tudo, meu jeito, meu ambiente, mudou tudo. Assim, nada tá como antes, sabe? E eu tô doida pra chegar à prova pra conseguir ver isso na prática, né? Porque uma coisa é você tá em casa e tal, estudando. Outra coisa é o dia da prova, ansiedade, emoção batendo. Mas, inclusive, eu sou muito ansiosa. Inclusive, a minha ansiedade deu uma controlada em razão tem como medir, né, o conhecimento. Então, assim, ó, eu acho que até esse não saber, tipo assim, essa cegueira que a gente tem em razão do que vai ser a prova, com essas porcentagens, com essa forma de medição do seu desempenho, controlou muito minha ansiedade, meu nervosismo, deu uma controlada, inclusive, no emocional. Muito bom. E o emocional é fundamental, né? A gente chegar lá confiante, a gente chegar lá, nossa, eu sei quanto eu tô acertando no treino, então agora o que você tem que fazer é simplesmente aplicar o que você tá fazendo no seu dia a dia em casa, lá no dia da prova, que vai dar tudo certo. Só que essa diferença entre o que você faz em casa e o que você faz na prova é justamente só emocional, porque o conhecimento tá dentro da sua mente já, Tayla. Exatamente. Você enxerga isso, né? Hoje isso tá claro. Hoje eu consigo enxergar. Hoje eu consigo enxergar que, bom, eu aprendi, né? Pelo menos aprendi a estudar. E tá aprendendo muito bem a matéria, né? Para sair de 50 para 90 e ter esse conhecimento todo acumulado. Sua confiança aumentou também? Aumentou. Aumentou a confiança. Até a forma com que você ensina a fazer questões, a gente percebe, assim, as pecadinhas, o jeito da banca. Alguém me dando parabéns aqui, obrigada, gente. Juliana, Aline. E sim, tem teste físico, sim, Juliana, eu tenho que ficar de olho, porque isso aí também é meu calcanhar de Aquiles hoje. Você tá fazendo a preparação para física também ou ainda não começou? Eu ainda não comecei por conta da pandemia, né? As academias estão todas fechadas e aqui na minha cidade, inclusive, tá proibido de sair na rua. Então, assim, eu cheguei a tentar correr algum dia, mas a polícia passou, mandou voltar para casa, então... Seus colegas de trabalho, vai para casa. Colegas de trabalho. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar.
Aí no físico, por enquanto, não. Mas, assim, voltando, há rumores de que volta semana que vem ou na outra, com os devidos cuidados, aí eu volto pro teste físico também. Ó, a Juliana deu uma dica boa aqui, ó, tá? Ela contrata o personal online. Juliano, meu irmão é personal, mas olha só só, não tá faz resolvido, milagre. então. Resolvemos agora. Tá vendo, gente? Já acabou de resolver agora. Obrigada, gente, pela força aí, ó, que gracinha. Muito bom, Taila, fantástico. E realmente, todo mundo te deu, eu tenho que te dar meus parabéns também, Obrigada. porque eu acho que você é um exemplo, né, uma inspiração para mostrar que existe esse caminho, né, gente? O que a gente precisa é literalmente, como ela falou, quebrar os seus próprios preconceitos, escutar um pouquinho, né, o que a gente fala, buscar... É porque tem muita coisa que é contra-intuitivo, né, Taila? A gente ensina coisas que elas vão contra o bom senso. O que é o bom senso? O bom senso é fazer mais questões. Quanto mais questões eu faço, mais eu passo. Quanto mais material eu tenho, mais eu vou estudar. E não é bem assim. Às vezes menos é mais, né? Exatamente. Inclusive, assim, eu troquei esse ano, por conta do pacote anticrime, eu tive que trocar alguns livros que desatualizaram. Mas outros que mudaram só questões pontuais, eu não troquei, eu atualizei o meu material e continuei com, assim, ó, entre aspas, o original desatualizado, né? Sim. Mas eu peguei as questões pontuais, eu mesmo atualizei o meu material e não troco. Isso é um ponto fundamental, gente. Roberto, saiu uma nova lei ou atualização do Vadimeco, eu vou trocar meu Vadimeco. Não faça isso. Você não precisa estar com o mais novo todo o tempo, mesmo porque as anotações que você fez, né, tá, a técnica do gatilho revisão, né, enfim, todas as melhorias que você construiu dentro do seu material, quando você troca, você meio que perde isso. Você não vai estar mais revisando. E você não quer ter 3 livros da mesma disciplina. Essa é uma dica muito importante. Não troque o seu material. Como que você faz para atualizar ele, então? Então, o Vadimeco eu imprimo a lei e colo, né? Em cima do que foi desatualizado. Os livros, porque eu estudo pela sinopse, eu não consegui me adaptar aos PDFs, até porque em alguns eu achei erro de conteúdo, aí eu perdi confiança. Aí eu estudo pela sinopse dos Anjos Pódio e vou atualizando, sabe? Eu pego, às vezes, um post-it, colo, se for muito grande, eu pego uma folha sulfite, escrevo, digito, imprimo e coloco dentro do livro. Aí, simples e prático. Então, a dica de material é o material do Anjos Pódio, atualização, basta um post-it, né? Saiu um artigo novo, alguma coisa nova que mudou na legislação, você vai lá, escreve no post-it, cola em cima do lugar e tá pronto. Você acha que atualizando o material dessa forma é mais fácil de guardar as informações? Acho. Porque eu acho assim, ó, o que tá ali, que você fez, é mais fácil de memorizar, né? Então, assim, inclusive as matérias que eu tenho mais dificuldade, que é constitucional até, o meu livro, ele é cheio de post-it, ó, presta atenção nisso, olha, vai cair isso aqui, Taila, presta atenção, tipo, é cheio de recadinhos pra mim mesmo. Pra você mesmo. É você conversando com você mesmo ali na hora do estudo, né? Muito bom. Alguém tá perguntando aqui qual concurso, gente, é delegado. Eu presto Polícia Civil. Galera, podem mandar suas perguntas, tá? Que a gente vai responder. Olha, eu vi o Ricardo ali, ó. Beijo, Ricardo. Tem uma galera aqui, ó. Muito bom, muito bom. Show de bola. Tá, ela é fera. Podem mandar as perguntas de vocês. Se vocês quiserem saber, tá? A gente tá batendo papo aqui, mas é óbvio que a gente tá aqui para servir vocês, para ajudar vocês na jornada e entender, né? Compreender, como eu disse no começo. Não sei se você pegou essa parte, sabe? Que eu tava falando. Como é importante a gente observar as pessoas que estão mais avançadas que a gente, que já estão conquistando os resultados que a gente gostaria de conquistar, para a gente evitar de cometer os mesmos erros, né? Para a gente evitar de perder tempo e sofrer à toa, digamos assim. Porque, olha só outra coisa que a gente já falou, né? Se você não revisar, você não vai passar. Então, você precisa botar isso na sua cabeça, precisa adquirir um sistema de revisão que funcione. Você precisa entender que não é o seu material que vai fazer você passar, é como você usa ele, né? Tem tanto material hoje, né, tá? Que o pessoal fica até meio confuso, né? E eu entendo, a gente entende isso, mas não é quanto mais cursos, mais livros e mais PDFs vocês tiverem que vocês vão passar. É a qualidade do seu estudo que importa. Ó, o Paulo perguntou aqui, vamos pegar algumas perguntas aqui da galera. Você usa fichamento? Não. Eu fazia resumos, né? Como todo bom concurseiro, fazia resumos.
eu pegava os poucos livros, assim, que eu começava a mexer e começava a fazer resumo no caderno. Eu cheguei a resumir aí um livro de 300, 400 páginas. Hoje eu não uso isso mais, assim, as minhas anotações são só os pontos das questões que eu errei. Tipo assim, se eu errei a questão, eu transcrevo ela para o meu caderno e mostro para mim mesmo aonde eu errei. Aí na hora da revisão eu vou ler aquilo e espero não errar de novo, né? É o famoso caderno de ouro, né? Caderno de ouro. Você não sabe o que é, eu já expliquei isso em outra aula, vou repetir aqui, mas está aí dentro do material para você também. Então, nada de fichamento, nada de resumo, é livro, questão, lei seca e o método 3.1. Muito bom, deixa eu ver o que mais. E o seu primeiro concurso, é o seu primeiro concurso para delegada ou você já fez outros? Não, eu fiz outro já. Eu fiz Delegado Minas em 2018, que foi quando eu conheci o Roberto. Então, assim, eu fiz a prova, eu acho que eu estava no método, tinha 1 mês e meio, no máximo 2 meses. E mesmo assim, nas matérias, nesse tempo, né, nesse concurso, eu sentia diferença nas matérias que eu estudava. Eu não consegui passar, né? Mas, assim, aí depois eu fiz Delegado de São Paulo, mas não era meu foco, muito conteúdo ali eu não tinha visto. Uhum. E depois eu não fiz prova mais, porque daí teve Espírito Santo, mas eu não gostei do edital, sabe? Inclusive, o concurso foi inteiro anulado. Aí, a prova está toda anulada, a prova do Espírito Santo. Foi toda anulada. Primeira fase também? Primeira fase também, só achei sacanagem. Uau! Mas foi o que aconteceu anulado. lá que eu não estava nem sabendo? Me atualiza. Não, assim, ó, eu não fiz a prova porque eu não gostei do edital. Ele estava dando 20 pontos para quem já exercia atividade policial. Então, eu achei isso muito... a parte dos títulos. A parte dos títulos. Então, assim, eu achei isso muito desproporcional, porque 20 pontos é muita coisa no concurso. Sim. Aí na primeira fase, todo mundo que atingiu 50% da prova foi aprovado para a segunda fase. Certo. Então, eu acho que foi 7 mil candidatos para a segunda fase. Aí teve a prova discursiva, nisso colocaram químico, engenheiro, formado em letras, para corrigir prova de delegado. Aí, assim, a correção foi uma aberração. Aí anularam... Tiveram todas essas irregularidades ali, né? E aí eles cancelaram e vão fazer outro, entendi. Vão fazer outro. Vamos lá, que bom então que você não foi, né, Tayla? Porque não perdeu muito tempo lá. Pois é. A Nádia está perguntando aqui, hoje você vai fazer a sua prova com a consciência de que está pronta para competir? Bom, eu acho assim, eu estou mais preparada que antes. Eu acho que pronta, eu acho que a gente nunca tá, né? Mas concordo. Eu estou mais preparada do que eu estava quando eu comecei. Assina embaixo. Eu acho que a ideia do que talvez você queira dizer é o seguinte: você tem que estar sempre buscando aprender mais, todos os dias. Você nunca pode achar que está pronta no sentido de, eu já sei tudo. Porque a gente sempre aprende, né, Tayla? A gente sempre está ali buscando o que eu não sei desse assunto, o que eu não sei dessa matéria, onde que eu posso melhorar nesse tópico aqui, né? Onde que eu posso melhorar na minha preparação, às vezes até da parte emocional, como a gente falou, né? De ansiedade, o que eu posso fazer a mais. Aí eu vou aproveitar e te provocar. O que você está buscando hoje, né? Porque o percentual de acertos você já está muito bem, obrigado. Quais são os seus próximos passos? Quando você senta para estudar, você já conseguiu esgotar o edital? Já estudou todas as disciplinas? Não, esse edital ele veio com tópicos muito específicos, mas assim, a parte grossa mesmo do edital eu já tinha visto sim. Entendi. Então tudo que sempre cai, você já estava estudando, foi quando você começou? Você começou com quantas matérias? Ninguém perguntou. Eu comecei com 4. 4 matérias. 4 matérias. Eu comecei com penal, processo penal, administrativo e criminologia. Criminologia. Com quantas você está hoje? Hoje eu tô com 9. 9. E faltam quantas? Não, tô com todas. Já tá com todas, ou seja, está estudando o edital inteiro. Aí eu tô com 15 dias. Aí, como penal é muito extenso, eu dividi penal em 3 matérias, né? Eu estudo penal parte geral, penal parte especial e penal legislação. Então, eu dividi isso em 3 matérias até para ficar mais rápido a revisão, né? Porque, assim, se eu for conseguir esgotar 50% do edital de penal, eu vou demorar aí uns 4, 5 meses. Eu acho que perde o foco.
Aí eu dividi, e processo penal também eu dividi, parte geral e parte especial. Perfeito. E para sua carreira, né, tem que comer com farinha. Processo penal tem que arrebentar, não pode deixar margem ali, né? Tá chegando mais perguntas aqui, ó. Estou começando agora e me sentindo um pouquinho perdido, do Cícero. Manda um conselho para quem está começando agora, tá? Contrato Roberto. Gente, não faz que nem eu fiz, não perde tempo igual eu perdi. Porque eu perdi aí, tipo assim, uns 8, 9 meses estudando e remando contra a maré. Porque eu estava totalmente perdida, sabe? E outra coisa muito boa que eu ia falar é a questão da organização que o Roberto te proporciona. Sabe, eu era totalmente desorganizada. Eu acordava, hoje eu vou estudar penal. Aí eu acordava amanhã, eu vou estudar constitucional. Aí eu cansava no meio do dia, eu vou pegar outro, vou pegar medicina legal. Então, assim, eu não tinha organização nenhuma. E essa ânsia de vencer tudo, eu não tinha organização nenhuma, gente, nenhuma. Isso foi um dos pontos principais. Assim, hoje eu acordo, gente, eu sei que eu vou estudar isso. Hoje a minha meta é essa. E essa organização, ela foi muito bem-vinda e foi indispensável até para organizar a própria mente, né? A organização da mente é fundamental, porque eu costumo sempre falar, né? Candidato que estuda ansioso tropeça nas próprias pernas. Você não vai tropeçar na banca, no seu concorrente, não é nada disso. É você mesmo se auto-atrapalhar e acaba caindo, né, dentro do desafio, porque você precisa melhorar muito. Falando de mentalidade, né, de organização de mente, o que você acha assim, que hoje mudou na sua maneira de enxergar esse desafio que você está vivendo, a sua prova? Como é que você está se organizando hoje? O que mudou, né? Quem é a Tayla de hoje? Quem é a Tayla do comecinho? Tipo o Cícero que está começando. Qual é a diferença da Tayla de hoje para a outra Tayla? Eu acho que a ansiedade é um ponto, assim, que foi, no meu caso, bastante... Porque, assim, eu sou muito ansiosa, gente. Muito, vocês não têm ideia. Eu, a ponto de roer unha até chegar na carne viva, sabe? Eu sou muito ansiosa. Então, assim, ó, essa organização, essa forma de medição do rendimento, ela ajudou muito no psicológico, aquela ânsia de, tipo assim, de vencer o edital, de tem que ser o mais rápido possível, porque eu tenho que estudar todo o conteúdo do edital. E não é assim que funciona. Sabe, assim, ó, é um estudo, lógico, assim, quanto mais matérias dentro do edital você conseguir, melhor, mas assim, o direito, ele é muito amplo, não tem como. Tipo assim, eu posso pegar um tema específico, sei lá, inquérito policial. Eu não vou conseguir, eu posso estudar só isso, eu não vou conseguir vencer o conteúdo, esgotar o conteúdo, porque todo dia tem decisão nova, todo dia tem uma corrente doutrinária nova que surge, então, assim, não tem como esgotar. E antes eu não entendia isso. Então, assim, ajudou muito essa organização e tal. As crises existenciais ainda existem, né? Eu vou jogar tudo pro alto, não quero saber dessa merda, não. Mas... Eu acho que todo concurseiro vive isso, né, Tayla? Todos os dias, isso aí eu espero que sim. Isso aí nunca vai nos deixar, né? Mas isso é importante que você falou, né? Me parece que você estava falando de maturidade, né? De você compreender que você precisa de um tempo para digerir o assunto, para compreender realmente, para entender, para que no dia dos simulados e da sua prova você realmente compreenda ali, não caia numa pegadinha boba, não caia num esquecimento, num branco, né? É exatamente isso. Perguntando aí, quantas horas eu estudo por dia? Hoje eu estudo, como eu estou no nível 2 e 3 do método, eu estudo 4 horas por dia e sim, eu trabalho. No começo eu trabalhava 8 horas, depois eu fiz um acordo com o meu chefe e hoje eu trabalho só meio período, então eu trabalho de manhã, agora com a pandemia a gente está em home office, mas eu trabalho de manhã, à tarde eu estudo e à noite eu dou uma revisada, faço um pouco mais de questões e tento preencher esse período noturno também. Mas, assim, eu não pode esquecer de que o descanso também faz parte do processo, né? Então, não adianta você preencher 20 horas do seu dia, dormir 4, que chega uma hora que seu cérebro vai travar. Eu travei. Em 2018, eu travei. Eu travei, assim, que eu não conseguia sair da cama de tão cansada que eu tava, e isso acabou embolando, atrapalhando tudo. Fundamental o descanso, né? Ter esses momentos de lazer também, de você saber que
A gente não tá numa corrida de 100 metros, né, Tayla? É uma maratona, as coisas vão acontecendo e à medida que você vai estudando e vai avançando, você vai pegando mais ritmo, ganhando. E eu nem sabia que você trabalhava. O que você faz? Eu sou advogada. Ah, que fantástico. Então você trabalha de manhã. Como você está se organizando com essa pandemia, então, já que você está home? Eu tô seguindo normal, como eu sigo. Assim, não é orientação do escritório, mas eu sigo a minha rotina normal, tá? Das 8 ao meio-dia é horário de trabalho. Então. Não mexe nos estudos, não toca, né? Não encosto. Aí depois da 1 às 5, 5h30 é hora de estudar. Eu também não faço mais nada, não crio compromisso nenhum, porque eu coloquei o trabalho, o estudo, na verdade, como se fosse horário de trabalho, porque assim, eu vou só no banco, eu vou só não sei aonde, eu vou visitar minha avó e já volto. Não é assim que funciona. Tipo, eu já perdi aniversários de familiares porque foi agendada a minha hora de estudo. Então, assim, se eu estivesse no escritório, eu não podia sair para ir para o aniversário. Então, eu também não posso deixar os meus estudos para. Sensacional. Fantástico, nossa. Eu acho que essa aqui talvez tenha sido a melhor dica, galera. Para você que trabalha e estuda. Se liga nessa, é essa mentalidade que eu quero que você crie, igualzinho a da Tayla. Obrigado por ter falado isso. Porque olha como ela encarou os estudos como se fosse o trabalho dela. Isso é uma conquista profissional, literalmente, que ela sabe, se eu estivesse nesse momento no meu trabalho, eu também não ia conseguir sair para atender esse evento social. Então, por que a gente coloca o estudo em segundo plano e faz as coisas como se o estudo não fosse seu trabalho? É essa seriedade que eu quero que você tenha, porque ela vai mudar o jogo para você. Isso se chama priorização dos seus estudos. Não é que a pessoa não merecia a sua presença, mas você mesma disse, se eu estivesse trabalhando, eu também não conseguiria sair. Então, não é porque eu estou estudando que eu consigo sair, porque o meu estudo é tão importante quanto o meu trabalho. Sensacional, sensacional. Essa mentalidade foi muito boa. O pessoal está perguntando aqui se esse método serve para quem vai começar do zero. Pessoal, serve sim. Inclusive, a própria Tayla começou do zero, né, Tayla? Sim, algumas matérias eu comecei do zero, sim. Assim, não todas, porque eu já vim estudando errado, mas eu já vim estudando. Mas realmente, para entender, para que no dia dos simulados e da sua prova, você realmente compreenda ali, não cai numa pegadinha boba, não cai no esquecimento, num branco, né? É exatamente isso. Pergunta ali, quantas horas eu estudo por dia? Hoje eu estudo, como eu estou no nível 2 e 3 do método, eu estudo 4 horas por dia, e sim, eu trabalho. No começo eu trabalhava 8 horas, depois eu fiz um acordo com o meu chefe, e hoje eu trabalho só meio período, então eu trabalho de manhã, agora com a pandemia a gente está em home office, mas eu trabalho de manhã, à tarde eu estudo, e à noite eu dou uma revisada, faço um pouco mais de questões, e tento preencher esse período noturno também. Mas assim, eu não pode esquecer de que o descanso também faz parte do processo, né? Então não adianta você preencher 20 horas do seu dia, dormir 4, que chega uma hora que seu cérebro vai travar. Em 2018 eu travei. Eu travei, que eu não conseguia sair da cama de tão cansada que eu tava, e isso acabou embolando, atrapalhando tudo. Fundamental o descanso, né? Ter esses momentos de lazer também, de você saber que a gente não tá numa corrida de 100 metros, né, Tayla? É uma maratona, as coisas vão acontecendo e à medida que você vai estudando e vai avançando, você vai pegando mais ritmo, ganhando. E eu nem sabia que você trabalhava. O que você faz? Eu sou advogada. Ah, que fantástico. Então você trabalha de manhã. Como você está se organizando com essa pandemia, então, já que você tá home? Eu tô seguindo normal, como eu sigo. Assim, não é orientação do escritório, mas eu sigo a minha rotina normal, tá? Das 8 ao meio-dia é horário de trabalho. Então. Não mexe nos estudos, não toca, né? Não encosto. Aí depois da 1 às 5, 5h30 é hora de estudar. Eu também não faço mais nada, não crio compromisso nenhum, porque eu coloquei o trabalho, o estudo, na verdade, como se fosse horário de trabalho, porque assim, eu vou só no banco, eu vou só não sei aonde, eu vou visitar minha avó e já volto. Não é assim que funciona. Tipo, eu já perdi aniversários de familiares porque foi agendada a minha hora de estudo. Então, assim, se eu estivesse no escritório, eu não podia sair para ir para o aniversário. Então, eu também não posso deixar os meus estudos para. Sensacional. Fantástico, nossa. Eu acho que essa aqui talvez tenha sido a melhor dica, galera. Para você que trabalha e estuda. Se liga nessa, é essa mentalidade que eu quero que você crie, igualzinho a da Tayla. Obrigado por ter falado isso. Porque olha como ela encarou os estudos como se fosse o trabalho dela. Isso é uma conquista profissional, literalmente, que ela sabe, se eu estivesse nesse momento no meu trabalho, eu também não ia conseguir sair para atender esse evento social. Então, por que a gente coloca o estudo em segundo plano e faz as coisas como se o estudo não fosse seu trabalho? É essa seriedade que eu quero que você tenha, porque ela vai mudar o jogo para você. Isso se chama priorização dos seus estudos. Não é que a pessoa não merecia a sua presença, mas você mesma disse, se eu estivesse trabalhando, eu também não conseguiria sair. Então, não é porque eu estou estudando que eu consigo sair, porque o meu estudo é tão importante quanto o meu trabalho. Sensacional, sensacional. Essa mentalidade foi muito boa. O pessoal está perguntando aqui se esse método serve para quem vai começar do zero. Pessoal, serve sim. Inclusive,
a própria Tayla começou do zero, né, Tayla? Sim, algumas matérias eu comecei do zero, sim. Assim, não todas, porque eu já vim estudando errado, mas eu já vim estudando. Mas algumas matérias eu realmente comecei do zero. Do 0 e com 4 só, tá, pessoal? Vocês que tem muita gente começando aqui, comece com 3, comece com 2. Se você quiser começar com uma, que você tem pouquíssimo tempo, né? De repente a pessoa trabalha 8 horas, a Roberta só tem 2 horas, não tem problema. Começa com uma. Começa. Você precisa começar com uma, tá? Depois você vai agregando 2, 3, 4, e aí você fica com 9, 10, com todas as matérias, você tá com 90% de batalha, pronto. Passou, tá? Acabou a conversinha pra você. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso time de aprovados, né? Se Deus quiser. Tá todo mundo aqui feliz, né? Ó, ela já passou, tá arrebentando, muito bom mesmo. Sensacional. Ó, vai ter Rio de Janeiro, sabia? Então, o Rio de Janeiro, ele foge muito do edital que eu vinha me preparando. Eu não sei ainda se eu vou prestar, até porque se eu falar que eu vou ser polícia no Rio de Janeiro, eu acho que meu pai morre. Mas eu vou estudar certinho. Mas, por enquanto, eu tô focada no Paraná, que era o edital mais próximo daquele que eu vim estudando. Vamos ver se eu consigo encaixar o Rio de Janeiro nessa também. Show de bola. Vamos por partes, né, tá? É uma coisa de cada vez. E eu acho isso também fundamental. Vocês precisam analisar os editais, né? Muitas vezes um edital ali vai trazer, sei lá, é da mesma carreira, mas pode ser de uma banca que é muito louca, e aí a banca coloca lá 4 matérias novas que você nunca estudou. De repente não vale a pena você pegar um edital que mude tanto pelo que você já vem estudando. Essa análise do edital é muito importante. Como é que você faz, Tayla? Como é que você toma essas decisões? Quais concursos você vai, quais você não vai? Por exemplo, Espírito Santo você falou que não foi, né? Que não gostou. Por que você não foi para o Espírito Santo? Bom, primeiro porque eu não gostei dessa questão de distribuição dos pontos de títulos, né? 20 pontos para quem já exerce a carreira policial faz toda a diferença. Você basicamente tem que fechar a prova e esperar para quem já exerce carreira policial tirar ali a média, alguma coisa, para ter uma possível aprovação no final. Porque senão essa galera acaba te passando, não pelo desempenho na prova, mas pela questão dos títulos que esse edital tinha. A Bahia também, quando teve, eu não fui, porque colocaram matérias como direito agrário, direito econômico, direito urbanístico, umas matérias, assim, totalmente avessas, que eu não estava estudando e eu acho que não compensava o desgaste mental, né? Porque, assim, a prova é um desgaste mental, não adianta. Principalmente quando vem lá, putz, eu rodei, tipo, fiz 10% da prova porque eu nunca vi a matéria. Aí eu analiso, assim, essas matérias que estão próximas, porque, assim, eu peguei o edital de Minas, né, que era o meu foco. Era o meu objetivo. Então, eu peguei o edital de Minas e eu estou estudando para delegado Minas. Então, assim, os editais que se aproximam dele, eu faço a prova. Mas, assim, eu não vou... O Ricardo está falando aqui, ó, que o PCDF quebrou. Ele quebrou mesmo, coitado. A gente se conhece. Eu não vou largar tudo que eu venho me preparando aí há 2 anos para fazer uma prova para depois voltar ou não voltar e ficar migrando, pulando de edital em edital. Então, assim, eu pego os próximos ao meu edital mesmo. Aquele que eu venho estudando. Perfeito. Então, seus critérios são os títulos e também as disciplinas, né? Mas, deixa eu te perguntar. Pelo que a gente falou, né? As 9 principais você já está bem avançado agora, já está com elas consolidadas. Daqui para frente, talvez isso mude um pouquinho, né? Porque vai que abre, não sei, vai que abre aí em Mato Grosso, aí você decide fazer, porque lá deve ter 1 ou 2 disciplinas. Nessa situação nova que você, à medida que vai caminhando e esgotando tudo de tudo que sempre cai, a gente chama isso de disciplinas nucleares, né? São aquelas que estão em todas as provas de delegado. Você pode agora começar também a se aventurar, não é aventurar de qualquer jeito, mas é aventurar no sentido, sai o edital, não tem outra prova para fazer. Essa aqui incluiu 1 ou 2 matérias a mais. Eu tenho 60 dias para a prova. Dá para se preparar para ela, não dá? Sim, isso aconteceu até no Paraná. Caiu as 8 matérias, na verdade, e caiu informática. Só que, assim, ó, entre a data do edital e a data da prova, eu acho que eu tive quase 100 dias. Então, assim, eu consigo encaixar isso dentro do meu cronograma. Informática, vezes, no caso. Informática. Tem muitos que caem português. Então, assim, são matérias que eu consigo encaixar, justamente por conta da base das outras matérias que já tá formado. Perfeito. Então, a dica é comece pelas disciplinas que vão estar em todas as provas do edital que você escolheu, da carreira que você escolheu. Depois você ficar muito bom nelas, aí você vai poder se aventurar e fazer outras provas que vão cair em outras disciplinas. Mas nunca abrace tudo de vez, comece com poucas, o método vai te ajudar, independente se você está começando do zero, se você já estuda há muito tempo. Deixa eu ver aqui mais aqui que tem de pergunta aqui que chegou. Ó, a Cíntia, assistindo a última live sobre questões com muita coisa, me identifiquei. Eu sou meio rata das questões e refaço sempre que eu errei para ver se eu entendi mesmo. Tá certo isso, ela refazer sempre? Eu não refaço sempre, porque senão você vicia na questão, né? Então, assim, você não sabe responder, você sabe a resposta. Mas, de vez em quando, eu volto nela, assim. Eu não excluo as que eu já resolvi. Inclusive, eu refaço, inclusive as que eu acertei, para saber se eu realmente sei o conteúdo, se foi um tiro de sorte. E eu refaço as questões, sim. Não com frequência, mas eu faço, sim. Eventualmente, quando ela tropeça nela, né? Ela tá por ali, aí você faz. Mas não é algo que você precisa se preocupar, tá, pessoal? Acho que pela forma de estudar, pelo método que vai se encaixando em todas as partes da engrenagem que você vai juntando, as coisas acontecem naturalmente na sua jornada. Você não precisa ficar muito assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, você precisa aprender. Se você busca aprender em cada etapa do seu estudo, na hora de revisar, na hora de estudar, na hora de marcar, na hora de fazer questões, na hora de, enfim, fazer simulados, você certamente sempre vai sair um dia sabendo mais do que você acordou, né, no final do dia. O Bolacha tá perguntando qual é o maior segredo para um bom estudo, tá? O que você diria? Nossa, primeiro, organização. Eu acho que a organização é a base. Sem organização, você não consegue nada. E depois, um material bom, que não seja muito extenso. Tipo assim, eu pegar a doutrina. Eu tenho doutrina de constitucional só porque é a matéria que eu mais tenho dificuldade. Mas não sigo por ela, tá? Eu sigo pela sinopse. E um ponto ou outro que eu acho mais pesado, que eu acho que eu não entendi direito, eu vou para
para a doutrina, justamente para não apelar para as videoaulas. Mas, assim, eu acho que certos pontos do constitucional eu vou precisar, sim, de videoaulas, porque é a minha maior dificuldade. Mas eu tô postergando isso o máximo que eu tô conseguindo. É o monstrinho É o monstrinho dos A PDFs. ex-viciada em videoaula, nossa Tayla. Tayla, muito obrigado. Se você puder dar uma mensagem final, né? O que você diria aí pro pessoal que tá nos acompanhando, a galera que tá aqui com a gente hoje, que tá nessa batalha também, o que tem sido importante para você nessa sua jornada? Eu acho, assim, apoio de amigos de verdade, tá? Porque nessa caminhada aí, justamente por evitar aniversários, evitar encontros, eu perdi bastante amigos, então, assim, ó, não eram amigos de verdade, eu acho que o apoio é indispensável. Família, um bom método, assim, é sempre bom. E assim, a gente controle emocional, porque eu não sei se sou só eu, mas assim, direto eu viro, a gente não aguenta mais. Eu vou largar a mão disso, isso não é pra mim. Então, assim, essas crises existenciais, pelo menos eu tenho, porque eu parei de seguir Instagram de concursivos, tá? Tinha vários, assim, porque todo dia. Não, gente, tem dia que eu simplesmente eu vou estudar chorando, eu não aguento mais, eu tô saturada, eu tô esgotada. Então, assim, eu acho que compreender o seu tempo e o seu limite, isso é muito importante também. Sensacional. Eu acho que essa é a jornada, né? Uma jornada de